Salve Maria Santíssima. Eu vou gravar esse áudio em meio a um barulho protestante vizinho aqui em casa. Isso mostra que nós devemos evangelizar, né? Muito mesmo. Não odiar os irmãos, isso aí seria algo totalmente sem sentido. Devemos amar, mas o amor implica a evangelização. Seja dos ateus, dos protestantes, dos gnósticos, das seitas, dos satanistas, seja quem for, né? Ou até mesmo evangelização dentro da igreja. Nós precisamos ser evangelizados a cada dia. Vamos à segunda parte. A igreja é santa, devemos amá-la, o amor à igreja. A igreja é corpo de Cristo, parágrafo 787. É esposa de Cristo, parágrafo 796 do Catecismo. É templo do Espírito Santo, parágrafo 797. E é povo de Deus, o novo povo de Deus, parágrafo 781. Cristo colocou toda a autoridade nas mãos da igreja. A ninguém mais foi dado todo o poder em seu nome. Olha, uma passagem muito clara sobre isso é Mateus 18, do 17 ao 18. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o. Se recusa ouvi-lo, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. O Concílio Vaticano II deixou claro que não existe outra igreja fundada por Cristo, senão a igreja que tem suas bases sobre Pedro e os apóstolos. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador entregou a Pedro, para que fosse seu pastor, e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico da qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, a qual é necessário que se incorporem plenamente todos que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 816. A Igreja Católica ela é una, santa, apostólica e católica. Devemos entender, irmãos, que esses 4 fundamentos são essenciais, né? Não é algo acidental, é essencial. Agora vamos... Você pode abrir a Bíblia sobre a igreja que é confiada, ela é o depósito da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 ao 14. E Atos 2, 42. Uma coisa que a gente deve pedir a Deus a graça é de não se acovardar. Hoje se fala muito de ecumenismo, de discriminação, de preconceito. Palavras que são muito distorcidas. Às vezes você quer ajudar o irmão, aí as pessoas falam, não julgue o irmão, não condene, não fale mal. Claro que não devemos fazer isso, falar mal do irmão, condená-lo, julgá-lo, apontá-lo. Isso é totalmente anticristão, isso é diabólico. Porém, também, outra coisa que é diabólica é a nossa covardia de não querer evangelizar. De achar que o outro vai ficar magoado, de achar que todo mundo já conhece a Deus, ou então que cada um deve seguir a sua livre consciência e a gente não deve se meter de forma alguma. Sendo que muitas vezes a consciência daquela pessoa está totalmente prejudicada, porque aprendeu errado, porque ninguém nunca ensinou, porque muitas vezes não teve oportunidade de conhecer a palavra através de outros meios, outras pessoas. Então é uma grande tentação achar que é uma invasão da vida do outro querer evangelizar. Claro que nós não podemos ser um chato, alguém que impõe, mas alguém que anuncia Cristo, primeiro com a vida. São Francisco de Assis, quando ele chamou os irmãos para caminharem e evangelizar, eles caminharam pela vila e foram caminhando e voltaram. E o irmão pergunta, irmão Francisco, nós não vamos evangelizar? E São Francisco fala que, de fato, eles já tinham evangelizado. E Santo Afonso Maria de Ligório vai falar que, no seu tratado sobre a castidade, que a evangelização que Francisco fez foi estar com os olhos baixos, ou seja, a modéstia no olhar. Ou seja,
os nossos sentidos, todo o nosso ser deve ser para evangelizar. A forma que eu olho, a forma que eu também desvio meu olhar, a forma que eu falo, a forma que eu silencio, a forma que eu escuto ou deixo de escutar, a forma que eu toco ou deixo de tocar. Tudo isso, a forma que eu como ou a forma que eu vou jejuar, tudo isso deve ser um equilíbrio de uma vida espiritual sóbria, mais profunda. Às vezes a gente tem medo de ser radical. Ser radical é estar nas raízes. E nós somos chamados a estar nas raízes. Às vezes nós caímos nesse mundanismo de querer adaptar a igreja. Isso é uma loucura, é uma sandice, é algo nécio, insensato. Quais adjetivos pejorativos quisermos usar serão poucos. Quando nós achamos que a santidade não é para nós, não é para os outros. Pelo contrário, quando nós almejamos ser santos, Santa Teresinha vai falar que Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. E ela falava isso quando ela sentiu o grande desejo de ser santa. E ela, olhando para São Francisco, para São João da Cruz, para Santa Teresa de Ávila, ela via que ela não era como, pelo menos dentro dela, né? Ela não era como esses grandes santos que voavam como águia e ultrapassavam as tempestades e venciam as barreiras, mas ela sabia que Deus não ia inspirar algo impossível a ela, que Deus daria as graças necessárias. E é interessante que ela vai comparando, né? Que ela é um pequeno passarinho. A águia, ela olha para cima, ela alça voo, ela não se limita a não voar. Mas o passarinho, mesmo sendo pequeno, frágil, ele de fato, ele também mira. Ele mira para cima e ele voa. E ela vai se colocando como esse pequeno passarinho, mas que tem um olhar de águia, um desejo profundo. E daí nós temos hoje Santa Teresinha, doutora da Igreja, né? Um grande referencial de santidade para toda a humanidade. Doutora da Igreja. Então, não deve ser uma presunção, não deve ser um orgulho, não é algo temerário desejar ser um grande santo, uma grande santa, mas devemos saber que é obra de Deus, é graça de Deus. É aquilo que fala em Jeremias 18. É o oleiro, o Senhor que é o oleiro, assim como ele formou Adão, Eva, assim como ele nos forma no ventre da nossa mãe, como vai falar o Salmo 138, como fala diversas passagens da Escritura, em Jeremias, onde vai falar que o Senhor nos elegeu antes mesmo do nosso nascimento. Então essa eleição de Deus é para a santidade, é graça dele. Mas nós precisamos cooperar. Como vai nos falar os santos, reza como se tudo dependesse de Deus, mas trabalha como se tudo dependesse de vós. Então é preciso ter essa vida profunda, interior, uma vida de oração. E essa vida de oração não pode ser uma vida mendigada, uma vida não generosa. Nós devemos rezar muito mesmo. E esse rezar muito não é quantitativo somente. Claro que a quantidade somada à qualidade unida, isso ajuda. Eu não posso dizer que vou rezar 2 minutos com muita qualidade. Claro que há exceções, né? Mas eu preciso ir treinando, porque embora Deus não precise de tempo, muito tempo para agir em nós, mas nós precisamos de mais tempo para que a gente vá se abrindo à graça de Deus. Tempo para que Deus vá quebrando a dureza do nosso coração. Como fala lá em Ezequiel, né, que o Senhor nos dará um coração de carne, tirará o nosso coração de pedra, vai transformar. Então é o que fala Jesus em Mateus 11:28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, né, todos que estáis cansados, abatidos, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa vida de santidade, ela não é pesada, ela é exigente, porque o amor, ele é exigente. Não é uma exigência de cobranças, mas é porque a santidade é algo árduo. Se nós formos preguiçosos, temerários, covardes, tíbios, tímidos, frouxos, com respeito humano, com inúmeros receios de não querer se violentar, a gente nunca vai chegar à santidade. A gente, de fato, nunca vai transparecer o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser eleito, o que é, de fato, ser santo. Mas quando nós, mesmo nas nossas limitações, que são inúmeras, nós olhamos para Cristo,
Até sofremos, e muito, muitas vezes. Mas o sofrimento vai tendo um novo sentido. As perseguições vão tendo um novo sentido. As securas espirituais, as calúnias, os problemas, os imprevistos vão tendo um novo sentido. Vão nos poldando, vai nos moldando. É a mão de Deus que, através destas situações, vai nos fazendo uma pessoa nova. Então a gente sabe que, ao longo da história da igreja, Santo Agostinho vai falando, né, que a igreja ela caminha entre a consolação de Deus e a perseguição dos homens. E sempre foi assim, desde o início. Desde Jesus, que é o nosso fundador, que é Deus, e em diante. Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, e por aí vai. Os primeiros séculos foram sangrentos demais. Depois cessou, em certo sentido, mas, sem dúvida, a perseguição nunca parou, ao longo dos séculos, nunca. E hoje, novamente, se levanta novos perseguidores, querendo ridicularizar Cristo, a sua igreja, o Evangelho, blasfemar. Se levantam os satanistas, se levantam os ateus, se levantam os comunistas, se levantam os protestantes, se levantam os testemunhos de Jeová, se levantam os mormons, se levantam os indiferentes religiosos, se levantam os capitalistas de forma excessiva, né? Aqueles que só querem o dinheiro, os ultracapitalistas, se levantam as situações, se levantam inúmeras coisas contra a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão. E essa passagem ela é muito forte porque não é uma atitude somente de dizer que a igreja não vai cair diante das perseguições e das obras do inferno, do mal. Mas quer dizer que a igreja é corajosa, ela vai para cima, ela avança contra as portas do inferno e vai derrubando, e vai tirando as almas que muitas vezes neste mundo já estão nas mãos do demônio. E a igreja vai resgatando essas almas com a sua missão de viver a palavra e de anunciar a palavra, o Ide de Cristo. Então a igreja não é aquela que está somente respeitando, acolhendo também isso, mas isso de forma bem entendida. A igreja não é aquela que é pacifista, ela é pacífica, ela ministra a paz de Cristo, é instrumento da paz, mas não é uma paz cômoda, não é uma paz só de tranquilidade, não. É a paz verdadeira, como Jesus fala. Eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Às vezes nós queremos a paz dentro de nós e na igreja como uma paz mundana, uma paz onde eu estou tranquilo porque nem sequer eu me incomodo mais com quem está no pecado, ou com o meu estado de pecado, ou com a destruição da humanidade. Eu vou achando que os tempos são os outros, e vou achando até que Cristo se adaptou a esses tempos. Vou achando que Cristo disse que agora certas coisas não são mais pecado, então a masturbação não é mais pecado, o casamento gay não é mais pecado. Eu vou me outorgando o direito de me colocar no lugar de Deus e dizendo o que é e o que não é pecado. Eu vou até achando que o conceito de pecado é ultrapassado, o conceito de existência do demônio é ultrapassado, o conceito de santidade é ultrapassado. Nunca se ouviu falar tanto de santidade como nesse tempo, mas nunca nós podemos perceber se entendeu tão mal a santidade. Às vezes se fala de santidade no sentido muito medíocre, no sentido de não, você pode ser santo, é só ter boa vontade e merquipé, que não tem problema nenhum. Claro que tem. O pecado é um grande problema. E a gente nunca vai entrar nessas moradas que Santa Teresa de Ávila fala, as moradas onde Deus vai mostrando a alma, o ser humano como esse castelo tão belo, onde tem várias moradas. A primeira morada, sem dúvida, é abandonar o pecado mortal e decidir-se por Deus. E não cair mais, e lutar para não cair com a graça de Deus. Nunca mais cair. Com a graça de Deus. Isso deve ser claro, claríssimo para nós. Com a força da oração, na humildade, na perseverança, no olhar a Cristo, na penitência, nessas armas espirituais. Porque muitas vezes a gente vai tendo essa tendência de também mitigar até mesmo a graça de Deus. Por exemplo, eu fui, em certo período, me confessar em um local, a frase que tinha no final da oração era o seguinte, do ato penitencial:
Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Aí no finalzinho fala, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Aí no papelzinho lá tinha, prometo com a vossa graça esforçar-me para não pecar. Ou seja, até mesmo nas orações vão modificando, porque se acha que é presunçoso dizer nunca mais pecar. Pelo contrário, quando se fala nunca mais pecar, é contando com a graça de Deus. É sabendo que Deus é o autor primeiro da santidade. Que eu coopero com esta graça. Não é mudando a oração que eu vou ser mais santo. Não é temendo a santidade. Eu devo temer o pecado. Temer ofender a Deus, não a santidade. Então, vai se mudando as orações, porque, de fato, a gente acha que é um esforço nosso. E justamente porque acha que é somente o nosso esforço, que a gente acaba recaindo em inúmeros pecados. Porque sou eu, é o meu esforço, é a minha força, é o super-homem, a super-mulher. Isso é o que é nos passado. Muitas vezes. E dentro da igreja, infelizmente, esse veneno rasteiro do demônio tem entrado nas nossas mentalidades. Quando eu falo dentro da igreja, não a igreja magistério, a igreja corpo de Cristo. Eu falo, nós como os filhos da igreja, vamos sendo atingidos por essa mentalidade. E vamos espalhando, como se fosse perfume. Pelo contrário, é um odor terrível. É um odor podre, fétido, que não serve para as pessoas. Então, essas moradas, Santa Teresa vai falando, a primeira é de fato romper com o pecado. A segunda, para a terceira, é decidir se amar de verdade. Amar a Cristo, amar os irmãos, amar de forma desinteressada. Então o foco não é mais só não pecar, mas é amar. Eu não quero mais pecar porque eu amo a Cristo, porque primeiro Ele me amou. Como fala Santa Faustina, falando sobre Santo Agostinho, ela vai falar, o primeiro eu te amo, quem deu foi Cristo. E nós só respondemos esse eu te amo. Então nós devolvemos em gratidão. Na comunidade Shalom nós falamos que a gratidão é a linguagem das almas esposas. É essa a linguagem daquelas que se reconhecem como esposas do Cordeiro. É interessante que o livro do Gênesis começa com um casamento. E todo o Antigo Testamento é permeado nessa visão do casamento do Deus, que é esposo, com Israel. E várias vezes a idolatria é comparado com o adultério, é a idolatria de Israel. E essa idolatria é adultério, uma coisa ligada à outra, né? O simbolismo da idolatria é quando o povo adultera contra o seu esposo. Quando Israel abandona o seu primeiro amor, esquece os feitos de Deus. Então todo o Antigo Testamento é permeado por essa visão do Deus que ama a sua esposa, o Israel eleito. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos também essa visão. Cristo, que é o esposo. E ele passa essa imagem muito clara lá em João 14. Também em João 2, né? É muito presente a figura do esposo no livro de São João, no Evangelho de São João. E é interessante que ali não tem o nome da esposa, nem do esposo, no casamento de João 2. Porque, de fato, misticamente, o esposo verdadeiro ali é Jesus. E a esposa verdadeira é a igreja. De forma mística falando, né? Não vou entrar muito no mérito do texto no geral, não, porque seria mais de uma hora explicando, seria dias, né? Não porque eu sei muito, mas porque é muito rico e a igreja tem muito a nos ensinar sobre isso. Mas também em João 14, Jesus fala que ele vai para o Pai preparar-nos uma morada. E essa linguagem dentro do povo judeu era muito conhecida, porque o casamento era dado em duas fases. A parte onde era feita essa parte mais, entre aspas, né, contratual, entre as famílias. Claro que se entende isso na mentalidade da época, né? E depois a parte de fato da festa. E o que acontecia? Na primeira parte do casamento, havia já o casamento, mas o esposo ia para a casa do seu pai preparar a morada para trazer futuramente a sua esposa.
após um período, o amigo do noivo, até São João Batista se coloca como amigo do noivo, aquele que é alegre por fazer o encontro da noiva com o noivo, do esposo com a esposa, ele é colocado ali, São João Batista, como se fosse o mestre de cerimônias hoje, né? E Jesus vai falar que ele vai para o Pai, depois ele vai preparar uma morada. Para aonde ele está, também nós estaremos. A igreja estará. Então isso mostra como era o casamento na antiguidade. Então o que acontece? Geralmente Jesus ele ia falando a linguagem que o povo entendia. Então o povo estava entendendo o seguinte: Jesus de fato está falando como o esposo, como alguém que casa com a igreja. Claro que foi ficando mais claro depois, mas eles entendiam essa linguagem nupcial, essa linguagem esponsal que Cristo estava falando, porque era uma linguagem judaica. Ou seja, Jesus vai para o céu preparar a morada para a sua esposa, da mesma forma que os judeus preparavam, né? Para depois se encontrarem os dois em procissão. E é isso que vai acontecer, né? No livro do Apocalipse, no finalzinho, vai falar que o Espírito e a esposa dizem vem. E vai haver o encontro da esposa com o esposo. Então, que belo. O Antigo Testamento começa com casamento e o Novo Testamento termina com esse grande casamento. É permeada toda a Bíblia por essa esponsalidade de Deus com Israel. E o novo Israel com o Verbo encarnado que é Deus e a sua igreja. Então devemos desejar, nos consumir e deixar que se consuma em nós a obra de salvação. E a igreja não está fora. Não podemos achar que qualquer lugar que nós estivermos é o lugar certo. Eu sou testemunho de Jeová e está bom demais. Eu sou espírita e está bom demais. Eu sou mórmons e está bom demais. Eu só rezo em casa e está bom. Não é assim. Não foi assim que Deus pensou. Não é assim que Deus quer. Não é vontade de Deus. Isso é anticristão, isso é paganismo, isso é armadilha do demônio. Deus não quer isso. Deus tem planos maravilhosos e nos capacita. Cooperemos com a graça de Deus. Amém.